Nesse momento agora eu quero entrevistar um cara que foi doido de largar tudo em outro estado, vir para cá e Deus o tratou, o encheu do Espírito Santo. Ele é hoje pastor de uma das igrejas que mais cresce aos 23 anos. Vamos receber o Pedro! Pastor Pedro! Beleza! Glória a Deus, pastor, você está aqui. Maravilha! Pedro, você é bonito demais, cara. Obrigado, cara. Você está em concorrência com o meu cabelo hoje, eu não gostei disso. Seu cabelo é muito legal, você é um cara muito bonito, você é carioca. Sou carioca. Nascido, criado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Já tinha saído do Rio para outro lugar? Não. Só por turismo, assim, mas nada, só para passear. Parecido com o que você fez aqui. Exatamente. Aos 17 anos aconteceu uma coisa com você. O que foi? Isso aí. Com 17 anos eu resolvi fazer um seminário teológico, né? E foi quando eu conheci o Carisma, que é um seminário aqui da Lagoinha, de Belo Horizonte. E eu decidi atender ao chamado de Deus e me treinar para isso e vim para cá. Esse chamado veio como? Como que você entendeu esse chamado? Foi num culto? Foi uma experiência orando? Foi uma profetisa? Foi um versículo que você leu? Sim. Porque cada um é uma história, né? Assim? Exatamente. A minha família tem uma origem católica, mas eu tive uma experiência muito nova com Deus, assim. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica era uma igreja tradicional que estava passando por uma experiência de despertamento espiritual. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. 8? E ali, nessa primeira vez, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, eu fiquei... Aos 8? 8 anos. Fiquei embriagado ali com o Espírito Santo. Não voltei a normal só no outro dia ali. E ali eu tive convicção da minha vocação, tive certeza do meu chamado. Eu costumo dizer que ali eu fiquei estragado, né, para qualquer outra coisa que não fosse cumprir o propósito de Deus para mim. Que expressão legal, você ficou estragado. Fiquei estragado. Estragado pro pecado, pra boate, pra vida de roubo, de droga, de mentira. Isso aí. Que todo mundo que está assistindo a gente fique estragado a partir de hoje. Amém. Para tudo que não presta, não é verdade? Amém. E aí esse chamado tinha a ver com estudar. Porque uma coisa interessante é que muita gente quer servir a Deus, mas assim, sem preparo. Sim. Né? E a Igreja Batista Lagoinha, ela tem o Carisma, que é esse seminário aí que... E você ouviu falar dele e falou, eu quero ir lá me preparar. Foi desse jeito. Eu tive um pastor que estava com o folder do Carisma na época era 2007, e ele me entregou o folder e falou, invista no seu chamado. E aquela palavra ali queimou no meu coração, e foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Carisma, buscar mais, e eu tive uma convicção, uma certeza de Deus que era o lugar, e foi quando eu decidi. Seus pais deixaram na boa? Meus pais foram um dos meus maiores incentivadores na época. É mesmo? Você veio assim, legal. Você conhecia alguém aqui? Não conhecia ninguém. Desceu na rodoviária, desceu de avião, fez Isso como? Aí. Chegou e... Cheguei, meus pais me trouxeram, né? E eu, na época, o Carisma tinha um alojamento, e eu era o mais novo também do alojamento, né? Mais novo da escola, mais novo de tudo, mas foi uma experiência muito legal. E você foi recebido, começou a estudar e começou a se envolver na igreja local aqui? Eu me envolvia na época mais na Lagoinha, né? Uhum. E aí, nos 2 anos, envolvendo nos ministérios da igreja, cooperando no seminário. Deus abriu portas também para pregar, né, pelo Brasil, aí rodando. E o legal também é que quando eu formei, com 19 anos, eu recebi o convite também para ser um dos professores lá no seminário, que foi uma experiência muito boa também. Estou lá até hoje. Aos 19 anos você já era professor no próprio Carisma. Isso aí. Então eu me coloquei como professor, né, fui convidado e comecei a pastorear uma igreja também, que é a igreja que eu estou até hoje, né, com 19 anos, que foi um desafio legal também. Né? Aos 19 você virou professor no seminário, você virou pastor-presidente de uma igreja local. Isso mesmo? Exatamente. Sabe uma coisa que quase toda entrevista minha eu enfatizo? É a idade do pessoal. A banda aí que está aí comigo toda semana sabe, eu enfatizo a idade. Por quê? Porque eu noto assim, quanto mais cedo parece que Deus pega uma pessoa, parece que mais longe Ele consegue fazer essa pessoa aí. Você vê Jesus,
Ministrou 3 anos, mas antes dos 3 anos, ficou 30 anos sendo preparado para poder, então, em 3 anos, fazer uma obra tão grande dessa forma. Você provavelmente deve ter sido um dos professores, se não o mais novo que o Seminário Carisma já recebeu até hoje. E logo foi para a igreja local. Exatamente. Quantas pessoas tinham a igreja? A igreja tinha umas 20 e poucas pessoas na época. Uma igreja com quase 70 anos, muito conservadora, muito tradicional. 70 anos com um pastor de 19. E substituí. Eu lembro o dia que eu conheci o Pedro, foi no interior do Rio, não foi? Foi Teresópolis. E aí eu fiquei pensando, esse cara deve ter sofrido demais, porque ele, aparência de novo mesmo, né? Assumiu uma igreja de tantos anos. Foi assim mesmo? O pessoal olhou para você e... Como é que você passou por cima disso, dessa coisa das pessoas olharem para você e achar que você é novo, e na verdade é novo mesmo, né? Foi muito louco, né? Porque além de assumir uma igreja, eu substituí um pastor de mais ou menos essa idade, 70 e poucos anos. Então foi uma diferença muito grande, né? Mas eu Sabe o que eu tô rindo, Pedro? O que o Espírito Santo faz com a gente, cara? Assim, é umas coisas que a gente olha depois, aí que eu entro com a palavra loucura, e as pessoas vão no meu Facebook, no meu Twitter e batem em mim, mas se isso não é loucura, então sabe o que eu falo? Que na verdade o mais louco de todos é Deus, porque Ele acredita em nós, mesmo a gente sendo tão novo, às vezes tão velho, às vezes tão incapaz, às vezes tão cheio de pecado, às vezes tão incapaz em todos os sentidos. Então Deus olhou para você, o que eu estou supondo, Ele não te viu com 17 anos, Deus deu bulufa para a sua idade, e você assumiu 20 pessoas ali e começou a trabalhar, foi assim? Exatamente. Começamos a trabalhar ali, também trazendo um avivamento para a igreja, e quebrando alguns paradigmas ali, implantando o discipulado, que é uma das nossas principais ênfases lá, célula, e Deus foi dando graça, foi capacitando, dando estratégias, e a igreja, de repente, teve um crescimento muito legal, uma igreja com 70 anos e não vivia um crescimento assim, em 4 anos a gente pôde hoje, desfrutar. qual é a membresia, a frequência? Hoje nós temos mais ou menos quase 400 pessoas na igreja, estamos numa tenda hoje, é bem diferente, bem legal. Era uma capelinha bem pequenininha, cabiam umas 70 pessoas, o lugar encheu e foi enchendo, ficando a gente pela janela, a porta, e Deus nos deu a tenda em 3 semanas. E a igreja continuou crescendo. É aqui em Belo Horizonte, Venda Nova. Venda Nova. Isso aí. E você teve algum momento que você falou assim, eu estou indo embora para o Rio, desisti disso aqui, não tem condições, eu dormi de barriga cheia, eu não ouvi Jesus, era banana verde que eu comi. Isso aqui não é fruto da minha cabeça. Você pensou isso? Várias vezes, em vários momentos, muitos desafios, obstáculos para enfrentar, mas eu acredito que esse é o segredo, é a chave. É quando você quer fazer a obra de Deus na força do braço. Mas a obra de Deus, o mover de Deus deve ser gerado como fruto de fé, de dependência de Deus, confiando, e a graça de Deus vem sobre nós, nos capacita e a gente permanece avançando. Então agora chegou a hora de eu fazer para o Pedro a pergunta mais difícil. Pedrão, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para se consagrar a Deus, se dedicar sua vida, seu tempo, sua juventude, seus melhores dias. Nunca é tarde para se consagrar a Deus. Que legal, meu Deus do céu, eu tô me vendo aqui 20 anos, até eu tô ficando velho. Você também, Vinícius? Vou fazer uma piada aqui? Não pode fazer piada, não. Você quer fazer piada com ele? Não, porque o sobrenome dele é Estrela, né, velho? O pessoal não te zoa por causa disso, não? Demais, né? Demais. Aqui, eu estou notando aí uma ausência de anel na mão esquerda, mas o Senhor vai dar esse milagre. Amém. Vai chegar, não vai chegar? Vai chegar, eu creio. Vai chegar porque a gente, olha aqui, estou aqui com o pastor Pedro, precisamos, agora aumentou, o pastor Pedro, o pastor Vinícius Melo. O Saulo já arrumou, já tem uma noiva, rapaz. Já tá noivo? 27 de julho é o caso. 27 de julho, o homem... já me perdoa, eu estou aqui, meu Deus. É porque eu quero ver o povo casar, porque Jesus está voltando. Pastor Pedro, fala pra gente aí qual é o endereço seu ou da igreja para o povo entrar em contato. Sim, a igreja fica no bairro Venda Nova, na rua Padre Pedro Pinto, que é a principal ali do bairro, exatamente no coração ali do bairro, no número 851, rua Padre Pedro Pinto, número 851, e ali é bem fácil chegar. Você quer conhecer a veracidade dessa história e ver o pastor Pedro pregar ali, vá até lá, e você vai ver lá um louco por Jesus. Foi muito legal te entrevistar. Amém. Deus te abençoe demais. Amém.
abençoe.